Boa noite, gente. Tudo bem? Bota metade desses elogios que o Igor... Não precisa nada disso. Eu simplesmente sou alguém que está preocupado em que a igreja caminhe dentro daquilo que Deus preparou para ela. E eu tenho absoluta certeza de que a juventude tem, como sempre teve, um papel essencial na caminhada do futuro da igreja. Eu já vim muitas vezes ao sábado à noite, agora eu já estou velho, né, já estou acabado, mas já sou grisalho. Mas vim muitas vezes, acho que o Igor nem sabe, já fui presidente da juventude, quando a gente ainda se reunia ali embaixo, e voltar no sábado é uma alegria tremenda. O pastor Igor me pediu para falar sobre um tema muito curioso, não é a minha área de pesquisa, ele pediu para falar sobre avivamento, mas é algo que me traz muita alegria. Eu normalmente pesquiso sobre teologia da Idade Média, textos de cavalaria, coisas completamente diferentes. Esse é melhor? Eu troco então. Nossa, sei que manda. Mas uma das disciplinas que eu dou na faculdade é... Mudou. Melhor? Uma das disciplinas que eu dou na faculdade é cuidado pastoral. E nessa disciplina a gente trabalha, então, como cuidado pastoral mudou na caminhada e no tempo, né? Houve tempos em que ser um bom pastor era o cara que tinha um chicote na mão. Houve tempos em que ser um bom pastor é o cara que abraça e acolhe. E durante toda essa caminhada a gente vê que o Espírito Santo vai, então, capacitando e mudando e respondendo às necessidades da igreja. Por isso, para conversar hoje sobre avivamento, a gente não pode esquecer disso, de que o Espírito Santo se derrama e responde às questões que o coração das ovelhas daquela igreja tem. Então, para conversar, eu preparei, inclusive, uma projeção, aí, e que nós vamos caminhar para entender o que é o avivamento. Obrigado, senhor Maurício. Que nós vamos caminhar, então, para entender o que é o avivamento, nós vamos caminhar para compreender o que esse movimento aconteceu, quando ele aconteceu, se ele aconteceu só em Atos 2, com Pentecostes, ou se ele aconteceu também só em Atos 2 e lá na Rua Azusa, porque, não sei se você sabe, esse é um dos movimentos mais famosos. Mas, como professor de teologia, e pesquisador, eu também trouxe uma revelação especial que eu vou fazer ao final. Então, para nós entendermos o que é avivamento, eu queria começar com essa pergunta: o que é avivamento? E essa pergunta deve ressoar no nosso coração permanentemente. Avivamento são manifestações. Eu gosto do termo em inglês, que é revival, né? Reviver, né? Mais do que avivar, é reviver. Avivamentos são manifestações, são momentos em que acontece um grande número de transformações de vida. Eu não disse crescimento de igreja, mas eu disse transformações de vida. Nos avivamentos, normalmente nós vemos incrédulos assumindo compromissos com Deus, nós vemos dons espirituais sendo derramados, e aí sim, nós vemos um crescimento anormal acontecendo dentro da igreja. Anormal porque a gente analisa crescimentos, então você vê lá a barrinha tal, e de repente você vê um grande crescimento. Mas só o crescimento não é sinal de avivamento. Avivamento ele deve vir junto com um grande número de transformações, com incrédulos assumindo compromisso com Deus e com dons espirituais sendo derramados. Um movimento de avivamento é o momento em que o Espírito Santo se derrama plenamente e capacita as pessoas para uma caminhada distinta. O avivamento, ele é o momento em que o Espírito Santo assume a ação e o Espírito Santo, então, conduz plenamente a igreja. Avivamento normalmente é tido como uma onda, e se você já surfou, você sabe que onda você tem só duas opções.
ou você surfa nela, ou você é arrastado por ela. E quando ele vem, ele transforma o lugar. Mas eu falei que o avivamento ele é uma ação pura e presente do Espírito Santo. E aí a gente então tem que entender quem que é essa personalidade da Trindade. Como vocês são pessoas muito tecnológicas, mais crentes, vocês trouxeram suas Bíblias. Amém? Pelo menos o celular, tal, tá aí, né? Então, se você quiser acompanhar comigo, João 15, versículos 26 e 27, vão dar um primeiro sinal, não é a primeira presença do Espírito Santo, mas vão dar um primeiro sinal do papel que o Espírito Santo vai exercer dentro de um processo de avivamento. João, capítulo 15, versículos 26 e 27, vão nos dizer que o Espírito Santo vem para dar testemunho. Diz assim: quando vier o conselheiro, um dos termos usados por Espírito Santo, quando vier o conselheiro que eu enviarei a vocês, da parte do Pai, o Espírito da verdade que provém do Pai, ele testemunhará a meu respeito. E vocês também testemunharão, porque vocês estão comigo desde o princípio. Então, quando o Espírito Santo se derrama, acontece isso que a gente acabou de cantar. Que o nome de Jesus é maravilhoso, de que não há outro maior. E isso passa de ser um canto para ser uma verdade em nossa vida. Mas não para aí. Se você for para o próximo capítulo ele vai ser bem claro, João 16, vai ser bem claro do que o Espírito Santo faz. O Espírito Santo ele tem, dentro do avivamento, 2 papéis. Um é esse, que eu vou dizer agora. O segundo é a capacitação de dons, que eu vou deixar para o chefe falar depois. Então, acompanha lá comigo em João, capítulo 16, versículos 7 a 14. João, capítulo 16, versículos 17 a 14, diz assim: mais uma vez, palavras de Jesus: eu lhes afirmo que é para o bem de vocês que eu vou embora, eu vou morrer, eu vou deixar vocês, e isso é para o bem de vocês. Se eu não for, o conselheiro não virá para vocês. Se eu não for embora, o Espírito Santo não virá para morar no seu coração. Mas se eu for, eu enviarei. E quando ele vier, e aqui vem a grande chave, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Essa é a função do Espírito Santo. Convencer-nos do pecado, da justiça e do juízo. E ele continua, então, explicando. Do pecado, porque os homens não creem em mim. Da justiça, porque eu vou para o Pai, e vocês não me verão mais. E do juízo, porque o príncipe desse mundo já está condenado. E nem precisa dizer quem é o príncipe do mundo. Tenho ainda muito a lhes dizer, mas vocês não o podem suportar agora. Mas quando o Espírito da verdade vier, ele os guiará de toda a verdade. Não falará de si mesmo, mas falará apenas o que ouvir. E lhes anunciará o que está por vir. Ele me glorificará, porque receberá do que é meu e o tornará conhecido a vocês. Portanto, o papel do Espírito Santo é o convencimento. O papel do Espírito Santo é nos demonstrar que é necessário estarmos com o coração certo do pecado, da justiça e do juízo. Essa é a função. E aí então, nessa onda chamada avivamento, essa é a nossa prancha. Porque é nela que nós surfamos. Quando nós nos convencemos do pecado, de que somos pecadores e de que precisamos nos redimir das nossas transgressões. E aí, quando isso realmente se opera, acontece que a nuvem baixa e aí, como nós cantamos hoje, nós corremos para a nuvem e não corremos da nuvem. Quando isso acontece, quando nós nos convencemos do nosso pecado, nós temos noção de que não somos dignos de estar diante do Senhor. E não somos mesmo, por nós. Mas não para ali, porque ele falou do pecado, mas ele também falou da justiça.
E ao falar da justiça, nós lembramos de que Cristo pagou a nossa dívida na cruz. E a nossa imagem da cruz é uma imagem extremamente feliz. Porque primeiro Cristo está vestido, Cristo foi crucificado nu. Cristo foi flagelado, golpeado, esvaindo-se em sangue, numa cruz que devia ter no máximo 30, 35 centímetros acima do chão, não era autona, as cruzes eram extremamente baixas, por isso, inclusive, o ladrão da cruz fala, né? Você não é o Todo-Poderoso, o Filho de Deus, desce daí, é só um passinho. E era realmente só um passinho. A cruz era baixa porque normalmente, baixa, né? Baixinha assim, você precisa 5 centímetros para tirar a pessoa do chão. Né? A cruz ela era bem baixinha. E as cruzes eram baixinhas porque as pessoas podiam passar ali, os criminosos eram os odiados, então as pessoas podiam passar ali, bater no crucificado, cuspir no crucificado, jogar pedra, jogar verdura, né? Então, Cristo estava muito próximo do chão. E Ele fez isso por nós. Mas Ele também nos convence do juízo, demonstrando que isso foi um ato voluntário, único e de amor. E que isso era necessário para que o Espírito Santo viesse operar no meu e no seu coração, se você quiser. Mas se você não quiser, o Espírito achará outro em quem isso acontecerá. E aí é legal, né? Porque encher-se do Espírito, quem não quer? Todo mundo quer. Eu nem vou perguntar. Quem não quer? Todo mundo quer. Quem não quer orar por um enfermo e ele ser curado? Quem não quer operar maravilhas? Quem não quer falar a língua dos anjos? Nem vou entrar nisso. Né? Quem não quer orar e ter a certeza de que Deus ouviu o seu coração? Ou alguém chegar para você, você orar e você termina de orar e a pessoa está chorando, você fala assim, yes, toquei o coração dela. Se é isso que você busca, você ainda não entendeu qual é o papel do Espírito Santo. Então vamos entender. 1 Coríntios, capítulo 12, versículos 4 a 7, vai dar o propósito da vinda do Espírito Santo. O propósito da vinda do Espírito Santo é apenas um. 1 Coríntios, capítulo 12, versículos 4 a 7, começa dizendo assim: Irmãos, há diferentes dons espirituais e não quero que vocês sejam ignorantes. E aí eu não vou falar de dons, porque dons o pastor Lobo vai falar. Mas ele fala que há diferentes dons do mesmo Espírito. Há diferentes ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Há diferentes formas de atuação, mas o Senhor é o mesmo que efetua tudo em todos. E aí vem a grande chave do porquê nós precisamos do Espírito Santo. A cada um é dada a manifestação do Espírito visando o bem comum. Então, nós não fazemos para a nossa glória, mas nós fazemos para o bem comum. Nós fazemos para o bem da igreja. Nós fazemos para o bem da comunidade. Portanto, quando você orar por alguém e alguém for curado, a alegria do seu coração não deve estar no poder que você tem na mão. Porque quem tem poder na mão é Dragon Ball. Né? Você deve estar alegre porque o seu irmão estava enfermo e foi curado pela ação do Espírito Santo. É aí que está a nossa alegria. Mas como bom pastor e professor de Bíblia, a gente tem que ver se esse tal de avivamento aconteceu na Bíblia. E se não aconteceu na Bíblia, a gente já fica estranho, né? Já acha estranho. Será que aconteceu na Bíblia? Vamos ver. Eu separei 9 movimentos de avivamento que nós podemos encontrar nas Escrituras. E esse você não precisa ir detalhadamente, porque são vários e eu vou passar rapidamente. Mas nós temos lá em Josué 24, o povo lançando fora todos os deuses estranhos e inclinando seu coração ao Senhor. Então você vê desde o Velho Testamento o povo se arrependendo, lançando fora o que havia de errado e se voltando ao Senhor. Depois nós vamos ver com o profeta Samuel, 1 Samuel 7,
nesse tempo, o povo prometeu colocar Deus em primeiro lugar em sua vida e novamente destruíram os ídolos. Depois, com Davi, em 2 Samuel 6, eles levaram a Arca da Aliança para Jerusalém e louvaram a Deus com cânticos e com instrumentos musicais, porque o povo vivia em palácios e em casas bonitas, mas o Senhor ainda vivia na tenda. Havia um distanciamento ali. Depois, com o rei Asa, em 1 Reis 15, ou em 2 Crônicas 14, novamente, eles tiram os ídolos, removem a prostituição sagrada e observam as leis do Senhor. E aqui é prostituição sagrada mesmo, né? A prostituição não era uma fonte de renda, mas era uma oferenda a deuses por meio da prática sexual. Depois nós vamos ter com Elias, em 1 Reis 18, quando reconhece que só o Senhor é Deus, e aí então eles matam os profetas de Baal. Depois nós vamos ver com Ezequias e Manassés, em 2 Crônicas 29, quando o templo foi purificado e livraram-se dos ídolos e levaram então os dízimos para a casa do Senhor. Depois nós vamos ver um movimento com Esdras, mais um avivamento bíblico com Esdras, isso vai estar lá em Esdras 9, versículo 10. Capítulo 9, 10, quando eles pararam de se associar com aqueles que faziam o povo transgredir na fé, e renovaram seu compromisso com os mandamentos de Deus, e reconstruíram então o templo. Eles não chegaram a terminar a reconstrução, né, porque naturalmente isso demorou, mas eles começam a reconstrução. Depois, com Neemias, ainda na ação, no mesmo movimento de Esdras, nós vemos que o povo jejuou e confessou seus pecados, leram novamente a palavra de Deus publicamente, eles tinham deixado de ler as Escrituras, leram então novamente a palavra de Deus publicamente, e aí prometem por escrito, isso está em 2 Crônicas 9, versículo 38, a servir novamente a Deus de todo o coração. E aí eu peguei um dos movimentos do Novo Testamento, que é com João Batista, porque João Batista, isso vai estar em Mateus 3, em Marcos 1, em Lucas 3 e em João 1, João Batista prega no deserto o arrependimento, e aí, aos arrependidos, submete eles a um batismo. Então nós vemos que o avivamento ele acontece desde sempre, e é quase cíclico. Ser professor do período de Juízes é muito fácil, porque a resposta é sempre a mesma. O povo se aproxima de Deus, Deus perdoa, o povo relaxa, se afasta de Deus, se arrepende, Deus perdoa, e é sempre esse ciclo. Você pode olhar qualquer capítulo de Reis, você vai ver esse ciclo sendo operado. Mas o avivamento não termina só ali. O avivamento também tem uma parte mais atual. E aí, dentro do movimento da igreja, eu pensei a partir da reforma. Então, eu trouxe inclusive a foto dos avivalistas. Sou eu que tinha que mudar, né? Eu esqueci. Pronto. E aí nós temos dois fenomenais teólogos. O primeiro, Martinho Lutero, que volta às Escrituras e deixa de lado uma religiosidade e uma série de práticas. E esse é um pecado, ou um cuidado que nós temos que ter, esse é um pecado que nós não devemos cometer, de elevar determinados costumes nossos ao valor da Bíblia. Nós temos costumes. Por exemplo, os batistas batizam apenas por imersão, tem que mergulhar o cidadão lá embaixo. Se não mergulhou, a gente mergulha de novo. Se eu for batizar qualquer um de vocês e eu tirar e você ficar com um topete seco, você vai tomar um segundo batismo. No mínimo, vou encher a mão de água e molhar a tua cabeça. Tem que mergulhar inteirinho, porque essa é a nossa prática. Aí, eu olho para um irmão presbiteriano. Sabe como os presbiterianos batizam? Eles derramam um pouquinho de água na cabeça. Esse é um costume batista? Não. Eu tenho o direito, então, de dizer que o irmão presbiteriano não é batizado realmente? De que o batismo dele não vale? Claro que não. Os nossos pastores, hoje em dia, já não são mais assim, mas os nossos pastores antigamente só pregavam de gravata. Você acha que uma pregação de alguém de camisa polo não tem valor?
Então, nós temos que tomar cuidado para que as nossas práticas não tomem um valor de Bíblia, ou não tomem um valor de ensinamento do Senhor. Elas são importantes, elas nos trazem unidade, elas nos fazem caminhar junto, mas elas não podem ser maiores do que as Escrituras. E foi isso que o Lutero disse, basicamente. Além da questão de que tudo que nós precisamos para nos achegar a Deus é fé. Lembrando que o justo viverá pela fé. Já Jonathan Edwards, ele pregou uma vida piedosa, a piedade, o cuidado, o movimento pietista. E era comum verem, inclusive, Jonathan Edwards entrando na floresta e andavam atrás dele para ver o que ele fazia. Ele entrava na floresta, em um lugar em que não se ouvia mais o barulho da cidade. Deitava no chão, com o rosto no solo, e orava. Por um tempinho, 10, 12, 14 horas por dia. Era assim a vida dele. Jonathan Edwards tem um livro interessantíssimo chamado As Firmes Convicções de Jonathan Edwards. Ele fez um propósito de comer o mínimo necessário para viver. Então, ele foi definhando, a ponto que os seus diáconos passaram a morar na casa dele para garantir que ele comia. Eles tinham uma escalinha e moravam lá na casa dele. Jonathan Edwards, ao mesmo tempo, pregava para 30, 40 mil pessoas, e era muito comum isso acontecer. Tanto que ele pregava ao ar livre, porque não tinha igreja na época que suportasse esse povo. Um espaço de 30 mil pessoas e microfone não tem. Então, o que eles faziam? Ele pregava e cada pouco um ia repetindo o que ele falava. Mas não para aí. Outros avivalistas, a gente tem John Wesley. John Wesley é o fundador da Igreja Metodista. John Wesley, na Inglaterra, ele convoca, a Inglaterra tem uma igreja oficial, a Igreja Anglicana, ele começa na Igreja Anglicana e ele convoca o povo a ser piedoso e a ter misericórdia, não apenas dos seus superiores, mas também do rei e do povo doar-se pelo próximo. Isso salvou a cabeça do rei, porque na mesma época, lá na França, estava acontecendo a Revolução Francesa, em que o rei foi decapitado. E para vocês terem uma ideia de como o movimento era diferente, um dos fundadores do movimento da Revolução Francesa disse que o mundo seria um lugar melhor no dia em que o último rei fosse enforcado nas tripas do último padre. John Wesley fala, não, as autoridades são dadas por Deus para cuidar de nós. Tenhamos misericórdia das nossas autoridades, perdoemos os erros deles. E o povo ouviu. Ao lado dele está George Whitefield. George Whitefield, ele era outro que pregava nas praças, especialmente na beira do rio Tâmisa, em Londres, e depois ele acaba viajando aos Estados Unidos também. 13 vezes ele fez essa viagem, e numa época que não tinha United Airlines, era no navio. E quando ele ia, para cá ou para lá, ele não fez nenhuma dessas viagens sem deixar, nos lugares em que ele pregava, um orfanato. Então, a oferta que ele exigia era essa. Vocês precisam aqui levantar um orfanato, porque nós éramos órfãos também, e Deus cuidou de nós. Nós precisamos cuidar dos nossos órfãos. Nós temos também Charles Finney. Charles Finney era um homem que, a foto não foi feliz, ele tinha olhos bem azuis. Eu também não ia deixar só ele de colorido, ele tinha olhos azuis assim, como o mar, assim, um azul super claro. E levava normalmente o seu púlpito para pegar fora, porque tinha realmente muita gente que o ouvia. E aí, então, ele começa a pregar nas portas das fábricas. A mulher dele, inclusive, tirava sarro disso. E uma vez ele estava pregando,
e uma mulher saindo da fábrica vem e começa a tirar sarro dele. Sabe como a gente faz mais ou menos ali no Guadalupe, daqueles caras que ficam com a Bíblia na mão, assim, né? Ele parou e olhou para ela. Não disse nada. O olhar dele para essa mulher fez com que ela se arrependesse, caísse de joelhos e se convertesse. Numa outra ocasião, ele estava passando de trem diante de uma cidade e tinha aqueles salões, aqueles bares. E ao verem que ele estava passando, o trem passava devagarinho, as pessoas dentro dos bares olharam para ele e começaram a chorar, porque tiveram consciência do seu pecado. 85% das pessoas que se converteram através das pregações de Finney nunca abandonaram a fé. A média na época e até hoje é de 30%. Depois nós temos Charles Spurgeon, o príncipe dos pregadores, pastor batista também. Spurgeon era um homem que pregava com uma excelência tremenda, extremamente depressivo, mais do que uma vez precisou ser arrastado. Os diáconos pegavam ele pelo braço e levavam ele de casa até o púlpito. E aí ele chegava no púlpito e abria o coração. Há uma pregação do Spurgeon em que as pessoas mandaram ele parar de pregar. Você já viu isso? O cara está pregando, alguém levanta e fala, para de pregar? Porque ele começou a pregar sobre o inferno e as pessoas começaram a sentir o calor do inferno nos pés. E então clamaram que ele parasse de pregar, porque elas já haviam entendido para onde elas iriam se não se convertessem. E aí sim, a gente vai para o último grande movimento avivalista, que é do William Seymour, mas o movimento é mais conhecido como o movimento da Rua Azusa, porque era ali onde estava a sua igreja. Isso acontece em Los Angeles, nos Estados Unidos. O fenômeno foi muito conhecido. As pessoas ali falavam em línguas diferentes, línguas que elas nunca tinham ouvido falar. E acontece um fenômeno que chamou muito mais atenção, que era uma mistura interracial. Antes a igreja do negro era a igreja do negro, a igreja do branco era a igreja do branco, o pregador negro pregava para negros, o pregador branco pregava para brancos. E aí na Rua Azusa isso começou a misturar. Tem, inclusive na Wikipédia, uma notícia do New York Times falando exatamente disso, que o repórter foi à igreja para ver o que estava acontecendo e ele ficou escandalizado, porque uma mulher loira caiu nos braços de um homem negro. Imagina que escândalo, que inaceitável isso. Mais uma vez, o costume sendo colocado como algo com valor maior do que o papel do Espírito Santo. Então, esse é o grande último movimento. Mas antes de falar, então, dos dons, apresentei para vocês movimentos que aconteceram dentro da Bíblia e movimentos que aconteceram fora da Bíblia. E o pastor Lobo falará daqui a pouco sobre dons. E é incrível ouvir falar sobre dons. Eu acho que todo mundo tem e deve ter o desejo de receber dons do Senhor, mas há um cuidado e um perigo do movimento do avivamento. Isso eu não queria deixar de lado. Quais são os problemas de um avivamento? O problema de um avivamento, o primeiro deles é que é uma onda, como eu já disse, você pode surfar ou se afogar, ou ser arrastado. O segundo problema é que você pode querer se comportar ou confortar-se na experiência do outro. Eu vou andar com o pastor Igor porque quando ele ora, os enfermos são curados. Isso é um dom que o Espírito Santo deu para o Igor. Eu vou andar com a pastora Fabiola porque ela tem discernimento espiritual. Isso é um dom que Deus deu para a pastora Fabiola. E o teu dom? Não, eu estou bem assim, só de andar perto. Para. O terceiro problema é quando a nossa religiosidade impede o agir do Espírito Santo. Então nós temos que estar com o coração aberto
para que o Espírito Santo venha, se derrame, e aí sim, nós passemos a agir plenamente dentro daquilo que o Espírito Santo quer. Mas eu falei dos problemas, mas há benefícios no avivamento. E é claro que eu queria terminar para cima. Quais são os benefícios? O primeiro deles são novos hábitos. Você vai ter não um novo hábito de orar por muito tempo, mas você vai ter muito mais prazer de orar. E aí o tempo é o que menos importa. Você vai ter sede de orar, você vai ter vontade de estar com Deus, você vai ter vontade de estar próximo a Deus, você vai ter vontade de conhecer mais a Deus. O segundo vai ser que naturalmente a sua busca por Deus será muito maior. E aí você vai começar a ver Deus operando, inclusive no seu dia a dia. Em situações pelas quais você passa hoje e não vê o cuidado de Deus, Deus está ali cuidando também. E aí o seu discernimento espiritual vai aumentar, porque você vai começar a ver Deus cuidando de você também nesses momentos de não milagre. Mas Deus também te capacitará para realizar maravilhas e milagres. Deus encherá a sua mão de poder para que você opere a vontade dEle. E então você passará a viver a razão que todo crente tem, que é adorar a Deus, fazer seu nome grande e dar a Deus o devido louvor que Ele tem. Por isso, eu queria apresentar para vocês o que eu espero que seja um novo avivalista, que é neto desse rapaz, William Joseph Seymour. É o William Joseph Seymour neto. Vocês conhecem ele? É lógico que é brincadeira, mas é de coração. Eu espero mesmo que Deus venha, que Deus derrame grandiosamente o Espírito Santo dele sobre a vida do pastor Igor e sobre as pessoas que andam com ele. Que Deus derrame poderosamente o seu Espírito Santo sobre a vida de cada um de vocês. Eu espero honestamente que você não saia da sua casa um sábado à noite, nesse frio, para vir aqui assistir um jogo de futebol, como nós vamos fazer depois, que você não venha aqui porque a música é legal, que você não venha aqui porque a luz é legal, ou porque tinha hoje 2 pregadores, você nunca viu 2 pessoas pregando. Eu espero honestamente que Deus opere sobre a sua vida milagres, maravilhas, que a sua mão cure enfermos, que pessoas se convertam a olhar para a sua vida, que pessoas encontrem na sua vida uma razão de viver, porque veem a mudança que o Espírito Santo fez sobre a sua vida. É isso que eu realmente espero. Realmente eu espero de coração. Eu realmente espero de coração que o Espírito Santo te convença do pecado que você carrega, mas também te convença de que Cristo não brincou de ser quem Ele era, que Cristo desce dos céus, se esvazia da sua glória, se apresenta diante dos homens, como alguém completamente frágil, entregue, é colocado no pote em que a vaca come. Manjedoura é isso, é o lugar em que a vaca come, no fundo de um casebre, no meio de um buraco, num lugar no fim do Império Romano, um lugar de menor importância. E ela é carregado numa vida tremenda, em que Deus vai cuidando dele momento a momento, mas em que momento nenhum ele carrega sobre si a glória. É em todo tempo sendo capacitado para entregar algo a alguém. Ele cura 10 leprosos, um só volta, e o seu coração se alegra, porque um voltou. Mas ele sabia que tinha 10 ali que foram curados. E aí, no momento mais difícil ainda, ele chega para Deus e fala: não quero, mas faça a tua vontade em mim. O corpo não aguenta, eu não aguento, esse cálice é difícil demais, mas se é isso que o Senhor quer, eu vou carregar. Cristo não brincou na hora que se sacrificou na cruz. E ele não brincou porque ele sabia que havia um tempo em que jovens lá na Igreja Batista de Bom Retiro iam quebrantar o seu coração, reconhecer que realmente precisam de Deus e clamar para que Deus viesse operar o seu cuidado e que o Espírito Santo viesse tocar os seus corações.
O que eu realmente espero é que depois de hoje, ou depois de quebrantarmos o nosso coração, nós busquemos ainda mais a Deus, com honestidade, com verdade, e realmente com o coração quebrantado, convencidos do pecado e da justiça. Mas aí, com o juízo e com a alegria de que pertencemos a uma grande família que perseverou enquanto a igreja foi perseguida, que perseverou conhecendo as Escrituras, que perseverou quando a igreja esteve no domínio e ainda assim não afligiu os pobres. Quando a igreja esteve no domínio, a igreja não deixou de cuidar dos necessitados, a igreja não deixou de olhar para aqueles que precisavam. Se isso acontecer, aí talvez o neto ali se torne um avivalista. E talvez, meu irmão, eu quis brincar com meu colega, talvez você não tenha o seu nome gravado na história, mas o seu nome vai estar gravado onde mais importa, que é o livro da vida. Realmente quem chega perto de Deus e quem caminha com Deus, vai chegar um dia em que a glória vai se abrir, e aí nós vamos ouvir Deus levantando do trono, chegando e dizendo: vem, filho amado. É para isso que a gente vive, para adorar a Deus. É para isso que a gente vive, para fazer o nome de Deus grande. A gente vive para quebrantar o coração, chegar diante de Deus e dizer: Senhor, me perdoe onde eu errei, me ajuda a não errar mais. Espírito Santo de Deus, vem sobre a minha vida e me capacita para que eu seja bênção na vida do meu irmão, para que eu seja bênção na vida do meu pai, da minha mãe, da minha namorada, para que eu seja bênção no meu ministério, para que eu seja bênção lá onde eu trabalho, lá onde eu faço o meu estágio, para que meus professores olhem para mim e reconheçam em mim um aluno diferenciado, não porque eu sei mais que o outro, mas porque eu sou reverente e estou aqui para aprender. Quando isso acontecer sobre a sua vida, aí sim, milagres e maravilhas vão começar a acontecer. Porque nesse momento, aquele aluno, teu colega, que passa ali dias a dias, ele vai chegar para você e vai dizer assim: cara, deixa eu te contar uma coisa. E ele vai abrir o seu coração. E aí você vai trazer uma palavra de conforto. E aí você ganhou ele para Jesus. Teu chefe vai chegar e confiar mais em você, porque sabe que você é uma pessoa diferenciada. E aí o Espírito Santo vai se derramar. E aí essa onda começa. E quando essa onda começa, ninguém segura. Deus não mendiga os seus dons. E Deus não guarda a sua misericórdia. Ela está disponível a qualquer um. Só precisa abrir o coração. Você só precisa abrir o seu coração e se derramar. Você só precisa se entregar. Reconhecer que é necessário. E de que não somos capazes de nada senão de nos entregarmos. Ao fazer isso, nós valorizamos o sacrifício na cruz. Ao fazer isso, nós reconhecemos quem Cristo é. E ao fazer isso, nós nos esvaziamos como Cristo se esvaziou. Mas aí o Espírito Santo se derrama. E aí nos enche e nos capacita a realizar efetivamente o que Deus quer. Só isso. É só isso. Isso é extremamente simples, mas é extremamente difícil, porque precisa tirar a tua religiosidade, precisa tirar o teu ego, precisa tirar esse teu orgulho, precisa se quebrantar diante de Deus. E aí ninguém te segura. Por isso eu queria encerrar agora orando. E se você quiser, ore comigo.
Senhor, obrigado, porque o Senhor... Oh, Jesus, tem misericórdia. Oh, Jesus, obrigado, porque o Senhor não mediu esforços para se sacrificar por nós. Obrigado porque o Senhor é misericordioso. E apesar de quem nós somos, o Senhor nos amou a ponto de se sacrificar e de se entregar na cruz. Que nós ouçamos a sua palavra e carreguemos cada dia a nossa cruz. Que nós nos sacrifiquemos também, para que por meio das nossas mãos a tua vontade aconteça sobre a nossa nação, sobre o nosso povo, no nosso tempo. Aqueles que vierem depois de nós, que possam olhar para nós e encontrar aqui um povo fiel, um povo realmente quebrantado e um povo desejoso de te servir cada dia mais. Capacita teus filhos, ó Deus, para que sejam operados aqui dons, maravilhas, milagres aconteçam, mas que antes disso o nosso coração esteja voltado a exaltar o teu nome, a realmente declarar que o Senhor é grande e que o Senhor é a razão da nossa vida. É para isso que nós vivemos, ó Deus. Que no nosso trabalho, que na nossa faculdade, no meio dos nossos colegas, no meio da nossa família, nós sejamos lá um farol, um esteio, um lugar de salvação. Que o seu Espírito Santo nos dará as palavras corretas, nos dará a capacitação para isso acontecer. Enche-nos de dons, mas que os nossos dons sejam, como vimos ali, usados para o bem comum. Cuida do nosso coração para que nós não nos orgulhemos e que o nosso orgulho seja simplesmente de ser servos. Paulo começa assim, dizendo: eu, Paulo, apóstolo de Cristo, e termina suas cartas dizendo: eu, Paulo, servo de Cristo. Que nós sejamos assim, orgulhosos de sermos o que somos, servos, mas servos que te servem em amor, e temos certeza que somos filhos amados do Pai. Abençoa o teu povo, Deus, abençoa essa juventude, para que nós nos acheguemos ainda mais a Deus e possamos ser ferramentas na tua mão. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém.